Bom dia! É sábado! Ai, desculpa, eu pensei que estava a fazer aquela cena da sexta-feira. A dizer, é sexta-feira. Olha, bom dia, seja bem-vindo. O meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro, dia 26 de setembro do ano da graça 2020. Doutora Nunes, não é a Cor do Dinheiro. Não é a Cor do Dinheiro. É o desejo imediato. Ih, caramba, que é horror. amanhã e, portanto, amanhã. Eu estou com aquele drive da semana, percebe? De maneira que já sabe que hoje em dia nós temos conteúdos na Cor do Dinheiro todos os dias, inclusive ao fim de semana. Olha, lembra-se que eu há umas 2 semanas fiz uma surpresa, meti a Maria do Céu Santo em direto no Facebook. Como sabe, o desejo é pensado primeiro para o YouTube e depois é que vem para o Facebook, para a página da Cor do Dinheiro. Mas nós de vez em quando fazemos uma surpresa. Fizemos à Maria do Céu há 2 semanas e hoje preguei aqui a partir da doutora Nunes. A doutora Nunes hoje vai explicar, e vai tentar desmistificar, aliás, toda esta angústia que as crianças e os pais sentiram e sentem agora no regresso às aulas. É o tema do programa de hoje. Doutora Nunes, por onde é que vamos começar? Bom dia. Vamos começar aqui também pelos mails que temos recebido. Bastantes mails, e aquilo que eu queria também salvaguardar é que, independentemente de haver uma grande partilha de alguma forma mais pormenorizada dos nossos espectadores, é importante que de alguma forma possam perceber que é importante nós, e nomeadamente eu enquanto psicóloga, precisarmos de explorar muito mais as questões que acabam por colocar. Portanto, às vezes não é de todo por mal que não sou mais extensa nas vossas dúvidas e questões, mas é importante de alguma forma haver questões que eu teria que fazer ou que eventualmente os vossos próprios psicólogos tenham que fazer, ou alguma possibilidade de vocês poderem recorrer a uma intervenção de psicoterapia, e aí as coisas vão ser muito mais trabalhadas e muito mais pormenorizadas. Querido espectador, já percebeu que está perante a versão feminina do Manuel Machado, não é? Discursos longos, gongóricos e tal. Estou a brincar, doutora Nunes, só favor. Bom, já sabe que o nosso mail é desejoimediato@gmail.com. É por aqui que você pode escrever, discordar, insultar se quiser, faça o que quiser. Não há problema nenhum com isso. Doutora Andréa Costa, que está ali da realização, está tudo bem? Com som e imagem, está tudo bem. Podemos então entrar no tema desta semana. Sim. Alexandra, vamos então ao tema desta semana. Pronto, então o tema desta semana, nós achamos aqui com alguma importância falar dele, porque de facto acabei por constatar que, nomeadamente numa fase prévia à escola começar, houve aqui crianças que apresentaram algum grau de ansiedade. Foram mesmo ter contigo, pais que foram ter contigo com as crianças. E já agora aproveito para lhe dizer outra coisa. Olha, eu senti isso com os meus filhos, particularmente com o meu filho mais novo, no regresso às aulas, angústia, porque não sabia como é que ia ser, como é que eram as regras, se iam ao bar, se ia haver cantina na escola, e inclusive como é que se ia relacionar com os colegas, com os amigos. Eu senti essa angústia. A doutora Andréa Costa, a mesma coisa, e houve outras pessoas que me escreveram a dar conta do mesmo problema. Daí o desafio que eu fiz à Alexandra. Como viu, ela também teve pacientes que foram à sua consulta a falar sobre isto, e portanto o tema foi escolhido para isto. Como é que nós desmistificamos um problema destes perante as crianças e também como é que ajudamos os pais, que uma parte desta angústia é provocada pelos pais. Sim. Alexandra. Pronto, mas já houve aqui um sofrimento em relação mesmo aos próprios horários. Sim. Ou porque crianças começaram a ter as reuniões da parte da tarde e acharam que os horários seriam da parte da tarde e sempre tiveram aulas de manhã, ou as questões efetivamente como é que seria em termos do contexto escolar, se seriam intervalos, se não teriam intervalos. Pronto, houve aqui algumas especulações criadas na cabeça deles próprios, ou eventualmente de alguma forma fomentado também aqui um bocadinho pelos pais, não é? Mas sem que de alguma forma, como é óbvio, façam por qualquer tipo de mal, não é? Sim, mas claro. No fundo isto é tudo socialmente, está tudo aqui um bocadinho nestes inícios e é normal que isso aconteça, não é? O que é que a gente pode dizer sobre tudo isto, Alexandra? Pronto, aqui o que é importante é, visto que a escola já começou há 1 semana e 2 dias, não é, sensivelmente, aquilo que é importante, ou que seria importante, mas mesmo se não foi feito, é importante fazer, é perceber se há alguma dúvida, algumas questões ainda, de alguma ansiedade em relação a que muitas crianças podem estar a sentir no âmbito escolar, não é? Então os pais aqui é importante serem securizadores, ou seja, falarem com eles, securizadores, sim. Ou seja, tranquilizadores. Exatamente, Portanto, falarem com eles, perceberem se de alguma forma existe aqui alguma questão mais de ansiedade em relação a isso e salvaguardar
que as escolas estão efetivamente bem organizadas para, e mesmo os auxiliares, os professores, para que essa dinâmica aconteça com toda a segurança possível nesses meios, não é? Pronto. Desdramatizando e falando, não é? Agora, o que é importante aqui ter em conta é que a escola é igual ao que sempre foi, não é? Brinca-se, aprende-se, então é importante que a partilha do dia seja feita de encontro àquilo que foi há 1 ano, há 2, há 10, há 20 anos, não é? Para não haver as questões logo dirigidas ao drama do Covid, não é? Haver uma partilha normal, como é que foi o teu dia, o que é que brincaste, como é que foi as aprendizagens, o que é que deram, estão a dar as coisas, a rever as coisas do ano passado, portanto, ou seja, haver uma partilha natural. Aquilo que era a conversa normal que se fazia com os estudantes, não é? Sim. Mas, por exemplo, olha, eu recordo que depois do final do primeiro dia de aulas, ou o primeiro ou o segundo, já não me recordo, perguntaram ao meu filho, olha lá, Zé, então mas como é que correu? E ela correu bem e tal, então mas foste ao bar? Não, o bar está fechado. E a cantina também, não podemos ir à cantina. E depois quando perguntei pelos amigos, então e lembras-te daqueles, aquela tua colega do ano passado? Não consigo estar com ela. Porquê? Porque agora confinaram-nos a um recinto e não nos deixam ir para outro recinto. Sim. Isto para as crianças faz confusão. Sim, embora eles sejam seres altamente adaptáveis, é verdade, não é? Pronto. É verdade, portanto, as crianças adaptam-se facilmente. Rapidamente se adaptam e o que é um facto é que no final desta semana eles estão completamente, em grosso modo acredito que, ou pelo menos aqueles que eu tenho conhecimento, sim, acabam por estar adaptados aqui já à situação. E, portanto, como seres adaptáveis que são, eles acabarão por, se não veem ali no intervalo, vão ver cá fora e, portanto, vão conseguir estar noutro contexto, não é? E, portanto, acabam por, nesta fase do campeonato, já estarem aqui também a adaptar-se às regras da própria instituição, não é? E a criarem e a baixarem também algum grau de ansiedade, uma pré-ocupação que existiu inicialmente, não é? Uma especulação do que é que seria e que na realidade foi desmantelada com uma realidade dentro da naturalidade, não é? E que estão a seguir. É óbvio que crianças mais fóbicas, mais ansiogénicas, ainda estão neste padrão, não é? Ou estarão neste padrão aqui de uma adaptação ainda com alguns receios. Alexandra, não é? Eu noto e vejo isto por mensagens que me mandaram alguns pais, a dizerem assim, mas sabe que eu acho que nós cometemos um erro, porque como as crianças ficaram em casa a partir de março, nós nem sequer voltámos a conversar com elas sobre a possibilidade e o momento em que vão regressar à escola. Ou seja, para elas, para as crianças, aquilo passou a ser uma coisa normal, que era, e algumas até estavam mesmo a pensar que já não iam ter aulas presenciais este ano e que manteriam aquela coisa da distância. Claro. Como é que se quebra este status quo e como é que se quebra esta sensação que muitas crianças têm que eu vou voltar lá fora e que é um risco porque posso apanhar a doença e essas coisas? Como é que o que é um facto é que todos nós, socialmente e a nível do próprio governo, não havia grandes diretrizes em junho ou em maio do que seria passar. Pronto, criava-se aqui a possibilidade de não se poder ir em setembro para a escola. Pronto. Começando a perceber que se iria, não é? Era importante, ou teria que ser importante, haver aqui uma partilha de as coisas vão voltar à naturalidade, até porque os próprios filhos começaram a perceber que os pais voltaram à vida também normal, mesmo que haja aqui uma forma diferente de uma semana ir à empresa ou ao trabalho e uma semana em casa, mas começaram a perceber também a própria naturalidade que os pais começaram a fazer a vida. As férias, quem as teve em termos de saída, também se começou a perceber que havia... Foi um regresso ao normal. Foi um regresso, não é? Portanto, naturalmente não houve aqui um desconfinamento de vai-se agora para a rua e vai-se para a escola. Portanto, naturalmente houve, em várias situações da vida, do cotidiano, eles começaram a perceber que isto está a entrar aqui um bocadinho dentro da normalidade. E os pais, efetivamente, até porque em termos dos próprios mídias também começaram a informar que, a priori, os miúdos iriam ir para a escola, portanto, tudo dentro da normalidade. Mas tu não achas que os pais também são um bocado responsáveis por isso? Que há pais muito mais ansiosos que outros, não é? Sim. E os pais estavam mesmo preocupados com o receio, e estão preocupados com o receio dos miúdos na escola, porque são muito mais descuidados, ou então porque se encontram cá fora, que isto é outra coisa interessante, é que a gente vê lá dentro há regras, depois chegas cá fora e aquilo é justamente assim, brutal. Claro. No dia eu já contei esta história aqui, no primeiro dia de aulas eu fiz questão de andar a fazer uma ronda para algumas escolas, então houve 2 ou 3 escolas onde me apercebi que cá fora era
business as usual, sim, como eu via o ano passado. Quer dizer, os miúdos estavam todos juntos, alguns sem máscara, e a conviver normalmente, a tocar-se uns aos outros e por aí adiante. É importante fazer esta pedagogia junto dos miúdos? É importante no seu QB, não é? Porque dentro da própria escola... Não exagerar. Sim, e dentro da própria escola isso já existe, não é? Porque os auxiliares... Mas eu digo cá fora. Sim, o cá fora, a priori, isso foi feito desde que este processo acabou por acontecer socialmente, né? E que fomos para casa, né? E estamos sempre aqui, cuidado, olha aí, mantém-te afastado, até mesmo nós, não é? Mas no fundo há aqui uma certa normalidade que se começa a ter e que de alguma forma eles também acabam por beber daí, sim, não é? E outra questão que um espectador me contava, aliás era uma espectadora, a Maria dizia-me assim, há de perguntar à senhora psicóloga como é que a gente lida com isto, porque nós estamos a passar uma mensagem de normalidade e abrimos os telejornais à hora de jantar e aquilo é desgraça sobre desgraça. Claro. Ou seja, parece que vocês jornalistas vivem da desgraça. Sim. Como é que a gente explica isto às vezes? Sim, é antagónico, não é? Claro. E portanto no fundo queremos desdramatizar e aquilo acaba por, aquela informação acaba por de alguma forma ser muito mais caótica e poder confundir, não é? Portanto, uma das coisas... tu estás-me a dizer que está tudo bem e eu estou a ver a televisão a dizer que está tudo mal. Portanto, uma das coisas é não haver televisão, mesmo sem Covid, hora de jantar, não é? mesmo sem Covid seria o ideal, de facto, haver uma partilha naqueles momentos e até porque em grandes centros aquilo que acaba por acontecer é que a hora de jantar acaba por ser a única refeição da família, não é? E portanto seria importante não haver televisão. Havendo, é meter no canal mais neutro possível para não haver essa contrariedade. Sim, isto é uma crítica à minha classe. A malta está a exagerar outra vez, como exagerou há uns meses atrás. Sim, pronto, e até porque no fundo é antagónico, estamos a dizer uma coisa e acabam por ouvir outra, não é? Pronto. Alexandre, agora é aquilo e faço aquilo que estavas a dizer. Eles são influenciáveis também e muitas vezes há alguns que têm muito formatado, que não se tira a máscara ou que não se devem tirar, mas depois no meio daquela dinâmica, porque o Manela, a Maria, o Joaquim tirou, páginas tantas acabam também por se sentir ali um bocadinho mal e acabam por também tirar, não é? Era o que eu te estava a dizer, ter visto os juntamentos cá fora das escolas e alguns alunos sem máscara sequer. Pronto, e isso é importante, se essas crianças ou adolescentes acabarem por, nomeadamente adolescentes, o fizerem, isso vai com certeza implicar neles, porque não é tão confortável para eles e pode haver essa influência, não é? Eles criarem aqui mais ansiedade, não é? E é importante, tal como em tudo o que pode ser copiado, ser informado que na realidade é importante eles terem uma espinha dorsal e se aquilo não é confortável para eles, independentemente dos outros terem tirado, não tirarem. Sim, não tu nos pacientes que tiveste, onde a abordagem, a preocupação foi esta, o que é que tu notaste? Qual é que era o problema e como é que tu desarmadilhaste a situação? Sim, tem mais a ver com as dinâmicas que também são criadas para a própria escola, né? E isto também é preciso termos em conta que, nomeadamente os auxiliares, têm aqui um papel também muito, muito importante, porque eles de alguma forma monitorizam tudo o que é fora da sala de aula, não é? Porque dentro da sala de aula está tudo minimamente estudado para que os miúdos se sentem no espaço. Pronto, cá fora, de alguma forma os auxiliares têm aqui um papel muito importante e às vezes ingrato. Mas no caso das duas ou três miúdas que tu atendeste, qual é que era o problema? Não, era ansiedade em relação à dinâmica que se iria ou seja, criar. Eu não sei o que é que vai acontecer, não sei como é que eu vou lidar com aquilo. Como é que eu vou lidar, pronto. Outras, num ambiente a sentirem de facto tudo dentro, às vezes, da normalidade, tudo muito próximo, tudo muito junto, tudo muito no toque, tudo muito sem máscara, criaram essa ansiedade. E aqui eu tenho que salvaguardar que é importante que não haja a fuga. Ou seja, a fuga, é isso que eu ia dizer, ou seja, mesmo que eles criem alguma incapacidade de poder ir ou resistência em ir à escola, é importante que haja um diálogo focado nas emoções, naquilo que a criança sente, mas levar a que a criança vá, que se sinta segura, que sinta todas as normas e que perceba todas as normas da escola, porque não indo à escola vai cristalizar muito mais ideias erradas que a criança está a ter. Alexandre, e é importante explicar aos miúdos, quando eu comecei a ir para a escola sozinho mesmo, aos 6 anos de idade, eu saí de casa para ir ver um lar de estudantes, porque eu vivia em Moçambique,
aos 12 anos. Os meus pais sabiam dos riscos, alertaram-nos para os riscos, mas nós sabíamos desde miúdos que a vida tem riscos. Sim. É importante passar para os miúdos a ideia de que nós não podemos criar uma redoma e uma bolha onde não há risco nenhum, porque a vida é uma coisa que tem risco. Claro, mas isto já vem socialmente, nós estamos aqui numa era... Alexandra, mas a verdade é que os pais hoje em dia têm muita pancada de proteger os filhos em excesso. Numa era em que há essa sobreproteção, não é? Porque também se fomenta isso, porque Exatamente. Um pai acaba por ser negligente se não cumprir aqui determinadas normas. Depois a desculpa é, quando nós chamamos a atenção, eu às vezes chamo a atenção dos meus colegas e os amigos, eles dizem assim, mas hoje em dia há muito mais riscos que havia no passado. Eu não sei se é assim, se não, mas a verdade é que isto leva os pais a sobreproteger os filhos. Sim, no outro dia, e às vezes isto acontece nomeadamente em termos de casal, não é? Porque às vezes há pais, ou o homem ou a mulher, ou nomeadamente às vezes o homem, que teve uma educação um bocadinho diferente face à mulher, ou porque efetivamente a mãe acaba por ter um sentido protetor muito maior, e há essa divergência, porque no meu tempo eu fazia, no meu tempo, e ela ou ele não tem essa autonomia, e eu gostava, e é porque a mãe protege, porque a mãe está sempre muito de cima dela ou dele. Pronto, esta coisa de trazer do passado para um presente que é completamente diferente, nós temos que também ter isso aí, ter algum cuidado. Doutora Nunes, doutora Nunes está aqui. Doutora Andréia Costa, como é que estamos de tempo? Faltam quantos? Muito bem. Alexandra, voltando ao tema, o que é que, em relação aos pais, e aquela, não é uma preocupação, aquela situação que vivemos que é eles próprios induzirem por vezes a ansiedade nos filhos, qual é o conselho que tu darias aos pais? Sim, aqui é perceber se ainda existe alguma carga de ansiedade que eles possam estar a viver. Se sentirem que eles ainda estão, é importante falar, tá? Ou seja, nada, o desdramatizar e o deixa lá isso e não ligar não é de facto uma coisa positiva. Ou seja, falar, eles partilharem. Em que situações, porque houve uma senhora que me perguntou isto, em que situação é que vocês acham, quer dizer, não sei, eu não acho nada, se psicólogo és tu, é que se eu perceber que a minha pedagogia não está a funcionar, em que momento é que eu devo, como é que eu vou perceber se devo levar a minha filha ou o meu filho ao psicólogo? Sim. Aqui o que é importante é perceber se os pais conhecem os filhos e perceberão se ainda há ali alguma fonte de ansiedade face ao tema. Havendo, é importante que haja esse desmontar, esse desmistificar de qualquer tipo de ideias. Alexandra, deixa-me só meter aqui mais uma acha à fogueira. É que eu suspeito que em alguns casos são crianças que já tinham outros problemas. A qual se somou este. Por exemplo, o caso desta senhora que me escreveu, eu fiquei claramente com a sensação que a criança já tinha alguma instabilidade anterior. E, portanto, isto foi mais uma achinha que veio parar à fogueira. Sim. Ou seja, nestes casos é bom não ignorar os problemas anteriores. Ou seja, porque às vezes pode pensar assim, é um problema agora motivado pela ansiedade de Covid. E não é. É outra coisa que já vem atrás. Claro. E isso existe certamente. Claro. Sim, isso aí, até porque há pouco, quando falavas no início de que houve pais a procurarem, na minha prática clínica não houve pais a procurarem por isso, mas ou as crianças já estavam em processo psicoterapêutico, tá? Ou porque eventualmente começaram em processo psicoterapêutico na altura do confinamento, porque foi ali uma grande ansiedade subjacente até mesmo à própria rotina e ao próprio stress que se criou no contexto do escolar que passou a estar em casa. Quanto tempo já passou a doutora Andréia Costa? Não, qual tempo já passou? 15 minutos, muito bem. Em relação aqui a toda uma dinâmica que mudou, em relação a estar em casa, mais do que agora virem porque a escola vai começar e o meu filho está em pânico. Portanto, isso, na minha prática isso não aconteceu, não é? E portanto, existem, ou já estavam em processo terapêutico, ou porque existiram no meio deste processo todo destes meses e tu achas alguma coisa. Por exemplo, tu achas que este problema agora pode provocar problemas na aprendizagem? Porque este é o primeiro embate, não é? Como é que eu vou lidar com isto? Eu estou preocupado, porque olha, eu tenho avós. Houve uma senhora que me disse assim, a minha filha, que tem 12 anos, está muito preocupada porque diz que viu na televisão que para os miúdos não há problema, mas se ela apanhar e passar à avó, a avó pode morrer. Sim. Este é mais uma fonte de angústia para a criança, não é? Sim. Bom, Alexandre, agora imagina, voltando à questão da aprendizagem, voltando à questão dos problemas que isto pode causar no futuro,
é bom os pais estarem atentos porque, para além desta ansiedade provocada pela doença ou pela pandemia, pode vir a outra da aprendizagem? Sim. Por exemplo, nas notas? Sim, sim. É assim, com certeza que todos perceberam que o processo de aprendizagem em casa mudou para um contexto de escola, não é? Porque tiveram ou que estar mais sozinhos e a terem que se desenrascar muito mais sozinhos num contexto de casa, não é? Porque os pais também estavam com os trabalhos a serem feitos e, portanto, tiveram muito mais por conta própria, pronto. O que, na realidade, quem tem umas boas bases ao nível de processos de estudo, conseguiram, de alguma forma, manter essas regras e esse cumprimento em casa. Quando não há método de estudo, é óbvio que ali, com certeza, que dificultou. E, portanto, aquilo que eu senti nas minhas crianças e nos meus adolescentes é que, na realidade, eles tiveram muito mais por conta própria, o que, na realidade, processos de aprendizagem, até porque isto também foi algo muito novo para os próprios professores e, portanto, o processo de aprendizagem também dos professores para os alunos foi diferente e modificou-se, não é? E, portanto, com certeza que houve matérias que nem sequer foram dadas. Mas é bom os pais estarem atentos, não é? Não, é porque isto pode ter impacto na aprendizagem. Claro, até porque no fundo este ano, no início, o que estaria ali, se calhar por um período curto de lecionar-se coisas do ano passado, este ano, com certeza que vai haver muito mais estas questões de reverem matérias do ano passado, não é? E que, na realidade, nós vamos ter aqui entrar em velocidade muito mais cruzeiro depois nas aprendizagens do próprio ano, não é? Sim, senhora. Estamos com um desejo imediato. Esta semana o tema é ansiedade no regresso às aulas, devido aos mails e situações que nós fomos detectando. Na próxima semana nós vamos voltar à segunda leva do problema do divórcio, lembra-se? Nós primeiro falámos em 3 fases do divórcio, que vamos para a terapia. Primeiro foi o diagnóstico. Vamos para a terapia na próxima semana, depois haverá outra vez uma versão final em que será a cirurgia, como diz a Maria do Céu Santo. Hoje, para já, estamos com este tema. Você já sabe que nos pode escrever para o desejo imediato @gmail.com. Está a ver? Trabalho dupla, é assim. Alexandra, queres que esteja alguma final aqui para as pessoas? Já estamos fora do nosso tempo. Não é, doutor André Costa? Não, é para, quer dizer, sim, de alguma forma para viverem esta fase da forma mais tranquila possível e tranquilizarem as vossas crianças de que estejamos aqui no caminho. E no próximo ano vamos só olhar para isto e rir todos disto. Esperemos. Quer dizer, bem, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às pessoas que estão em direto. Não sei quantas são neste momento, não estou a ver, tem ali uma realizadora hoje. Quanto? 700? 500 esta hora da manhã. Olha, muito obrigado por estar acordado a esta hora e estar a ver aqui, não são 500, é mais do que isso, mas enfim. Quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, e você já sabe porquê. Aquilo que você ouve na Cor do Dinheiro não ouve em mais sítio nenhum. Alexandra, conto contigo na próxima semana, que vai ser outra vez uma emissão em Pandã, não é? Com a Maria do Céu Santo, e não sei se a própria doutora André Costa vai entrar na próxima semana. Logo veremos. Quanto a nós, já não volto a tazanar o juízo durante o fim de semana. Quero-lhe desejar um grande fim de semana. Olha, o tempo está melhor. E quero dizer que na segunda-feira às 8 da manhã, sim, aí estarei aqui para lhe atazanar o juízo para análise da atualidade política e económica de Portugal. Obrigado, com licença e fique bem. Adeus.